Graça e paz, amados. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 18, a partir do 41. O tema dessa mensagem: seja perseverante em Deus e você será honrado. Amém? É uma passagem bastante conhecida. Nós cantamos ali, tem vários louvores que cantam, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do mundo do homem. Vamos falar sobre ela hoje. Amém? 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os ombros e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Nós vamos falar hoje sobre perseverança. O texto que nós lemos, Elias precisou orar. E o texto ele fala que ele orou com a cabeça entre os joelhos, em posição de humilhação. E Elias precisou persistir em sua oração, até que chovesse, até que ele visse um sinal de Deus, que foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Hoje, se nós, a gente às vezes vê o sol azulzinho, e se a gente vê uma nuvem, a gente fala: daqui a pouco já era, essa nuvem vai acabar, A gente não olha, essa nuvem como vindo uma chuva grande. Mas a fé de Elias foi muito grande. Ele sabia que ali era a providência do Senhor. Quando nós temos um propósito com o Senhor, nós sabemos e reconhecemos a providência dele. Nós entendemos quando está vindo a providência do Senhor para nós. Em 1 Reis, voltando uma folhinha de vocês, 17:1, o próprio Elias tinha pedido para cessar a chuva. Fala assim: então Elias desbriga dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou nestes anos. Peraí que eu me perdi. Vamos lá. Perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando Elias deu essa ordem, ele não orou.
Ele simplesmente virou para Acabe e falou: eis que falo perante ao meu Senhor, não vai haver chuva. Ele não orou. Ele teve uma palavra de autoridade. E o que aconteceu? Durante 3 anos e 6 meses não choveu. Por que eu estou voltando um pouco? Para a gente poder entender o contexto. Quando Elias falou isso, o Senhor entrou com providência e cessou a chuva. E aí o Senhor pede para Elias, fala: Elias, você vai para o Oriente, na torrente de Querite, e fica lá. Ela faz fronteira com o Jordão. Lá você vai pegar a água do rio e se saciar, então vai matar a sua sede. E eu vou pedir para os corvos te trazer alimento. Não vai te faltar nada. Por quê? Porque o povo ia passar fome. Mas Elias não ia passar fome. Deus cuidou de Elias. Mandou ele para lá. Mas como estava sem chuva durante um bom período, cessou a água. E aí o Senhor dá outro comando a Elias. Fala para ele ir para Serepta, na casa de uma viúva, a viúva de Serepta. E Elias segue o comando do Senhor. A todo momento, Elias estava conectado com o Senhor, seguindo as ordens do Senhor. E quando ele chega à casa da viúva de Serepta, ele fala assim: me dá o que comer. E ela falou: olha, eu só tenho aqui uma porção de farinha e uma porção de azeite, que dá para mim e para o meu filho. Tipo, você não dá para comer junto com a gente, não. Você chegou na hora errada, acabou. E Elias fala assim: não, pode preparar que eu vou comer com você. E não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija, até que volte a chuva e volte os alimentos. E assim aconteceu. Os 3, por um bom tempo, se alimentaram e não cessou nem a farinha, nem o azeite. Aquela viúva foi abençoada, ela tinha a última refeição, ela não sabia quando ela ia comer. Através do céu, através de Elias, por ela abrir a porta a Elias, por ela também obedecer a ordem, ela foi abençoada. Não faltou alimento para Elias e não faltou alimento para aquela viúva, nem para o filho daquela viúva. E aquela viúva foi mais abençoada ainda depois. Por quê? O filho daquela viúva adoeceu e faleceu. Se vocês verem, eu estou falando uma sequência aqui do versículo 17, logo o capítulo 17, logo o capítulo 18, só para encurtar. Ele adoeceu e faleceu. Aí aquela viúva chega para Elias e falou assim: qual é? Você veio aqui, o Senhor me abençoou, mas para me ver a morte do meu filho? E questionou Elias. Elias pega o menino, leva para o quarto, deita em cima do menino, por 2 vezes, se eu não me engano, ora pelo menino, e o menino volta à vida. Aquela mulher ela foi abençoada através de Elias. E Elias, ele era o servo do Senhor. Tudo que ele fez pelo comando do Senhor. Então, primeiro ele usou de autoridade, cessou a chuva. Depois ele ouviu o comando, seguiu o comando, teve que comer o que beber. Quando cessou, foi para a casa da viúva. Teve a multiplicação ali. Ressuscitou uma vida.
E Elias sobre o comando. Cada coisa foi feita de uma maneira. Cada bênção chegou de uma maneira. Elias teve que agir de uma maneira. E aí o Senhor falou assim: acabou o tempo agora aqui. Agora você vai procurar Acabe. Mas Acabe estava furioso com Elias. Por quê? Elias tinha falado para cessar a chuva. O povo estava com fome. Por quê? Porque não tinha nada para comer. Até a água estava cessando. Estava acabando. Então ele estava furioso com Elias. Pensou uma pessoa está furiosa com você e o Senhor vai falar: vai lá conversar com a pessoa. Você vai falar: meu, eu vou apanhar, a pessoa vai me matar. E foi o que aconteceu com Elias. Mas Elias não questionou Deus. Ele simplesmente foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Que está no capítulo 18, no verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Pensou se você receber desse jeito? Que você é o perturbador? É você que está causando tudo aqui? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Baal. Elias, além de tudo, parece falar: não tenho perturbado o povo, não, tenho perturbado você. O negócio é aqui, ó, você direto. Versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azer, que comem da mesma mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas. Tudo isso Elias não fez por vingança, não fez por ele mesmo. Ele fez por um comando que ele recebia do Senhor. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. A intimidade, quando nós temos com o Senhor, Ele dá os comandos e nós obedecemos. E a bênção vem até nós. Existem muitas maneiras. Tem gente que fala: como que eu vou receber a minha bênção? Como que eu vou receber a minha promessa? Existem várias maneiras, mas todas elas vêm através da sua intimidade com o Pai. Todas elas vêm através da sua intimidade com Deus, porque é Ele que vai te dar o comando de como você deve agir. E todos lá reunidos no Monte Carmelo. E aí Elias chega para os profetas, está o povo de Israel, está os profetas lá, e Elias fala assim: é o seguinte, vamos ver quem é Deus aí mesmo. Quem é o verdadeiro Deus? Se é o de vocês ou se é o meu? Eu desafio que o Deus de vocês tacar fogo aqui. Manda ele tacar fogo. O Deus que tacar fogo é o verdadeiro Deus. Se o de vocês tem poder, ele vai tacar fogo. Se o meu tem poder, ele vai tacar fogo. E o povo de Israel vai ver quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Senhor? Você teria coragem de fazer um desafio desse? Para provar quem é Deus na sua vida? Tem que ter muita intimidade para fazer uma prova dessa. E aí foi lá os profetas, fazendo uma coisa, orando, fazendo outra, para tentar ver se o Deus deles, o Deus de Baal e o Deus de Azer, faziam alguma coisa. Aí Elias, se vocês lerem o texto depois, você vai ver que Elias começa a tirar sarro. Fala mais alto: quem sabe o Deus de vocês está viajando, ele está fazendo alguma coisa, ele não deve estar ouvindo
Mas Elias conhece o Deus dele. Elias sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem ele servia. E aí ele vai, prepara, tudo conforme Deus já tinha dado comando para ele. E aí ele desafia, ele fala, taca água. Mandou tacar, se não me engano, 3 vezes água até o ponto de escorrer a água. Você já viu botar fogo em água? Não dá. Ele desafiou. Ele falou, onde o teu Deus vai botar fogo, pode por água. Ele vai botar fogo onde vai estar o solo encharcado. Ele desafiou. E o que aconteceu? Ele clamou ao Senhor e o Senhor desceu fogo. A ponto de a terra que estava encharcada secar. E aí o povo de Israel reconheceu ao Senhor e glorificou ao Senhor. Por quê? Porque Elias tinha intimidade e seguiu aquilo que o Senhor pediu para ele seguir. Os planos e as promessas que o Senhor tinha para a vida de Elias se cumpria por quê? Por conta da intimidade, por conta do processo de fazer, de agir. O pastor Marcos falou, a gente precisa ter ação. Muitas vezes a gente ouve, mas não tem a ação. Nós precisamos ouvir o comando do Senhor e ter a ação para que as coisas venham a acontecer nas nossas vidas. A gente espera muito bênçãos, a gente espera muitas promessas, mas a gente não age conforme o Senhor pede para nós agirmos. E para cada coisa nós temos que agir de uma maneira. Parece que tudo que eu falei foi muito fácil para Elias, né? Deu um comando para a chuva. Aí o Senhor manda ele ir para tal lugar, ele vai, não sei que forma, manda para outro, ele vai. Tudo foi resolvido. Cada um de uma maneira. A gente olha, nossa, que foi fácil. Não, não foi fácil. Foi intimidade. Ele deve ter passado por muitas coisas também, até receber a bênção, até que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. E aí vem o texto que nós lemos, né? Que Elias pede para que, meu Deus, para que o rei suba e vai comer as aves. Então o que acontece? Ele fala assim, ó, você só vai, eu já estou ouvindo o barulho de chuva, eu já estou vendo a chuva. Por que Elias fala isso? Se já está ouvindo o barulho de chuva. Porque já existia a promessa que a chuva ia vir. Deus já tinha falado para Elias que a chuva vai vir. Mas ele passou por um processo. E ele sabia que aquele era o momento da chuva vir. Capítulo 18, verso 1. E sucedendo que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, quando Elias virou para Acabe e falou assim, sobe, que eu já ouço o barulho de chuva, ele já sabia o que ia acontecer. Porque existia uma promessa para a vida de Elias. Da mesma forma que ele falou, que fui ele que cessou a chuva, e através da boca dele a chuva voltaria, ia se cumprir. Por quê? Por intimidade. Por estar ligado com o Senhor. E aí o Senhor avisou, ó, já vai indo lá, porque vai vir o momento da chuva. E o povo de Israel não vai perecer. Pode ir lá. Era a mesma pessoa. Era Elias. E por que Elias teve que ali persistir para que a chuva viesse? Porque por muitas vezes nós precisamos persistir para que a bênção venha sobre as nossas vidas. Tem coisa que vem assim, facinho.
que cessaria a chuva e da boca dele mesmo voltaria a chuva. Aí o Senhor fala aqui no capítulo 18, verso 1, para ele ir para cá, porque vai ter a chuva. Ele precisa persistir para que a chuva viesse. Muitas vezes isso acontece conosco. O Senhor fala, a bênção vai vir. Vai lá, faz isso que a bênção vai vir. A bênção é tua. E aí a gente vai. E nem sempre a gente persiste. A gente desiste. Mas ele já deu a bênção. Ele já falou que essa bênção é nossa. Ele já falou que aquilo ia acontecer. Mas a gente não quer persistir. Por quê? Muitas vezes a gente pensa, até agora não veio, o Senhor deu o comando, é que não é para agora, não é a vontade do Senhor. Quando for da vontade dele, ele fala. Quando for da vontade dele, vai vir de qualquer maneira, vai vir, porque é minha, então eu não vou persistir. E não é dessa maneira. Elias persistiu. Não só persistiu, quando ele se humilhou. Ele colocou a cara na terra. Hoje, Mari, a gente se ajoelha para orar. E ele lá, a posição de humilhação. E foi lá. Falou para o servo, sobe lá, vê se você está vendo algum sinal. E aí o servo desce e fala assim, nada. Ele falou, você vai subir 7 vezes e eu vou ficar aqui orando. Imagina o tempo que demorou, gente, para ele ficar subindo, descendo, até a 7ª vez. Deve ter demorado todo esse tempo. O que ele estava fazendo? Orando. Ajoelhado, com o pó na terra. E muitas vezes, nem sentado, nem deitado, no conforto da nossa cama, a gente ora. Nem ali no nosso conforto, no quentinho, gostoso, a gente persiste na oração para receber a nossa bênção. E aí, mas Senhor, Tu prometeste. Tu falou que ia acontecer, mas você desistiu. Você não insiste, você não busca, você não quer receber comando. Em Hebreus 4:16, fala assim: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Chegamos como? Com confiança ao trono da graça. Aí o irmão fala assim, Senhor, então assim, você falou que a bênção é minha. Eu quero, Senhor. Mas se você acha que você pode me dar, você me dá. Dá no seu tempo. Eu quero, estou aqui. Se quiser me dar agora, tá bom. Aí faz a sua vontade permaneça. Eu queria ir embora, mas tudo bem. Você está sendo confiante? Chegar com confiança no trono da graça. Você chega assim com seu filho? Filhinho, eu queria que você fizesse isso. Ele vai fazer? Não. Vai fazer. Eu quero que você faz isso, resolva isso agora. Ele vai fazer? A mesma coisa que com os pais. Quando minha filha vem com conversinha, eu falo, fala direto. O negócio não é com conversinha, você sabe que é desse jeito. Falei, vem com conversinha e já volta, porque vai ficar na mesma
hoje orando desse jeito? Você acha que não é a vontade do Pai você estar com a sua família servindo ao Senhor? Você acha que isso não é uma promessa de Deus para a sua vida? Então nós temos que chegar com confiança. E Elias tinha confiança no Senhor, ele sabia que a chuva ia vir. Ele sabia, e ele ficou persistindo. Ele ficou orando. Ele falou: vou ficar aqui até que o Senhor envie. E aí, na 7ª volta, chega o servo e fala assim: Elias, eu vejo uma nuvem pequenininha, do tamanho da palma da minha mão, vindo ali do mar, bem longe, quase não dá para ver, mas tem. Foi suficiente para Elias entender que a promessa estava vindo. Foi o suficiente para ele compreender que Deus estava dando chuva. E muitas vezes o Senhor dá um sinal daqui, o Senhor dá um sinal dali. Só falta o Senhor descer do céu para falar com a gente. E a gente não acredita. Ah, não foi desse jeito que eu pedi. Não é dessa maneira. Ainda não está cheio de nuvem. A gente é muito assim. O que Elias fez? No momento que o servo desceu e falou: eu vejo uma pequena nuvem, ele falou: apressa-te. Se apressa. Vai lá. E fala para Acabe descer, embora rápido. Preparar o carro dele. Na época, se eu não me engano, qualquer coisa o pastor me corrige, o carro que a gente fala é que os homens teriam uma roda que carregava o rei. É isso, né, pastor? Eram os homens que era a roda, praticamente, né? Aquela tipo uma carroça assim que ele segurava e o rei não só ficava lá sentadão. Bom, o carro era esse, apresse o carro, né? Ajeita tudo e desce, para que a chuva não impeça vocês de ir. Olha o tamanho da fé de Elias. Ele sabia que assim, aquela nuvenzinha rapidamente ia se formar uma tempestade. E a bênção que ele estava esperando era essa tempestade. E o servo foi e fez o que Elias falou. O que aprendemos aqui? Quando a gente percebe o sinal da bênção do Senhor, das promessas do Senhor vindo para nós temos que agir. Nós temos que preparar o território. Nós temos que preparar o caminho. Para quando a bênção chegar, está tudo preparado. Fala, eu só estava te esperando. Porque, infelizmente, tem muitos que recebem a bênção e não sabem como faz com a bênção depois, porque não preparou o caminho. Porque não preparou o território. Aí fica lá, a bênção parada. A bênção está lá. Se ele não tivesse preparado, pedido, para que Acabe descesse, você acha que Acabe conseguiria descer? Ele ia ter que ficar travado no meio do caminho, procurando um cantinho. Não, vai lá. A bênção chegou. Meu Senhor já está enviando a chuva. E Romanos 12 fala: alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Então ele estava orando, e ele estava orando com alegria. Ele estava perseverando com alegria, porque a esperança dele não estava no homem, a esperança dele estava em Deus. Quando a nossa esperança
em Deus, a gente persevera com alegria. Mesmo que venham as tribulações, mesmo que a gente tenha que ficar ali tempo, orando, nossa confiança está nele, a nossa alegria está nele. E aí agimos com fé, agimos com confiança, porque sabemos e compreendemos o Deus que nós servimos, porque nós temos intimidade suficiente de saber que aquele sinal, por menor que seja, é o Senhor que está mandando. E logo vai vir a tempestade de bênçãos para nossas vidas. Nós precisamos aprender a confiar mais no nosso Deus. Nós precisamos aprender a ter intimidade a ponto de ouvir Deus falar conosco, a ponto de, através da nossa fé, nós tomarmos iniciativa e prepararmos o espaço para que a bênção chegue para nossas vidas, para que a bênção chegue, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, assim como Elias fez. Vai ter promessas que vai chegar de uma maneira, vai ter promessas que vai chegar de outra. Não importa. Prepara o território. Segue o comando do Senhor. Para quando vir, você receber. Amém? No versículo 45, diz que em pouco tempo se formou nuvens escuras e ventos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E caiu uma grande chuva. E essa chuva provou mais uma vez ao povo de Israel que Baal não é nada. Não conseguiu descer fogo, não conseguiu descer chuva, não conseguiu nada. E provou que o Deus tudo pode, que o Deus tudo fez, que Ele tudo criou, que Ele tudo formou e que Ele age no impossível, no inesperado. É dessa forma que Ele age. Todo mundo vê nosso céuzinho azul. Não, agora a gente vai ficar aqui por muito tempo, até formar uma chuva. Vai, Deus. De repente, caiu uma tempestade por causa de um homem. Por causa de um homem. E de um homem que tinha uma intimidade com o Senhor. A sua oração, ela é válida, muito válida, principalmente se você tem intimidade com o Senhor, porque Ele transforma as coisas inexistentes em existente. Ele muda o clima, Ele muda a circunstância, Ele muda as situações ao seu e ao meu favor. Para que as bênçãos e as promessas dele cheguem sobre as nossas vidas. Seja uma pessoa temente ao Senhor, seja uma pessoa com intimidade ao Senhor. Se você ainda não tem intimidade com Ele, fala: Senhor, eu quero essa intimidade de saber o passo que eu vou ter que dar, qual vai ser o próximo passo, de ouvir o teu querer, de ouvir a tua vontade. E, Senhor, me traga fé para que eu possa ter ousadia de ir e fazer acontecer. Porque Deus age através de nós. Deus agiu através de Elias. Elias profetizou. Elias se organizou. Elias orou. Ele se humilhou em oração. Ele foi buscar resposta. E quando a bênção veio,
por menor que seja, ele teve fé e ousadia para preparar o território, para quando a bênção chegasse e recebesse todo o caminho já preparado para que ela agisse. Nós precisamos ser organizados, nós precisamos orar, nós precisamos persistir, nós precisamos ter intimidade com o Pai, nós precisamos ter esperança nele, ter alegria nele, ter confiança nele. Quando a gente vê o sinal, menor que seja, não sermos negativos, falar assim, não é isso, não deve ser isso, não. Mas sermos pessoas de ousadia e de fé, e falar assim, este é o sinal que o meu Senhor está me dando, e eu vou preparar porque a minha bênção está vindo rápido. Nós precisamos aprender a entender e compreender as coisas que acontecem sobre as nossas vidas. Amém? Versículo 46. Valegia, irmãos, perdoa. Versículo 46 fala: e a mão do Senhor estava sobre Elias, na qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Essa versão está igual, tá? Tem versão que fala cingiu os lombos, que é apertar o cinto. Apertou o cinto. Então vamos lá. Elias apertou o cinto, saiu correndo, passou Acabe estava na frente. Ele passou Acabe e chegou primeiro que Acabe em seu destino. Mas vale ressaltar que Elias já era de idade. Ele estava sozinho e a pé. Ninguém fez por ele. Mas ele não dependia de homem para carregar ele. Ele não dependia de homem para poder ir. Ele dependia de um Deus, no qual fortaleceu ele, trouxe refrigério a ele, trouxe força a ele, trouxe agilidade para ele, que ele desceu, passou Acabe e chegou primeiro no destino. Quando a gente anda com Deus, a gente sempre vai estar na frente. Pode as pessoas ir. Mas quando Deus fala, agora vai, a gente aperta o cinto e vai. Porque a gente vai na presença do Senhor, a gente vai no comando do Senhor e a gente vai chegar na frente sempre. Aleluia. Tem um ditado que um pastor que eu acompanho, ele fala: quem anda com o Senhor, ele está sempre na frente. E muitos estão falando dele, muitos falam pelas costas, e tem motivo de estar pelas costas, porque o servo de Deus sempre anda pela frente. Ele sempre anda na frente, ele sempre está à frente. Por quê? Porque ele recebe o comando do Senhor e segue. Que você esteja sempre à frente. Vai, ora, obedece. Porque as bênçãos do Senhor, as promessas que Ele tem, é para mim, é para você. E como eu falei, Ele age de diversas maneiras. Vai ter um momento que você só vai abrir a boca e vai acontecer. Vai ter um momento que Ele vai falar para você ter uma atitude. Você vai tomar uma atitude e vai acontecer. Vai ter um momento que Ele vai usar uma pessoa para te abençoar, mas na verdade você que está abençoando a pessoa. Como aconteceu com a viúva. Ele achou que a viúva que ia abençoar ele, dando alimento para ele. Não foi isso? Mas quem foi abençoado? Foi a viúva. Claro que a gente não entende o querer de Deus ou o agir de Deus.
Ele precisou agir dessa maneira. E aquela viúva foi abençoada, porque ela deu vida para ele. Às vezes Deus vai te usar para que alguém seja abençoado e para que a promessa dele se cumpra na sua vida. E é dessa forma que Deus trabalha. A gente não entende, a gente não compreende. A gente às vezes fala, mas eu não preciso me humilhar. Às vezes a gente vai precisar se humilhar sim. Às vezes a gente vai precisar tomar posições que a gente não quer tomar essas posições. A gente vai falar assim, mas Senhor, eu vou precisar fazer isso, Pai. Você quer a tua bênção, você vai. O bom é nem questionar o Senhor, se alegra e vai. Porque o que Ele tem para mim e para você é da maneira dele. Mas vai acontecer na sua vida se você fazer conforme Ele está pedindo para você fazer. Então, a bênção do Senhor para nossas vidas chega de várias maneiras, sim. Mas quando a gente não está na intimidade com o Pai, quando a gente não está atento, com os ouvidos atentos ao Senhor, pode ser que a bênção chegue na sua vida, sim. Pode ser. Mas vai chegar de uma forma um pouco difícil, um pouco complicada. Por quê? Porque você não está ouvindo as instruções. E pode ser que a bênção chegue na sua vida e você não sabe nem como agir sobre essa bênção. Porque você não esteve atento ao comando do Senhor para poder estar recebendo essa bênção. Mas, quando você tem intimidade, quando você serve a Ele, quando você está em comunhão com Ele, e está prestando atenção e seguindo os comandos que Ele te dá, tenha certeza que a bênção vai vir e você vai estar preparada para receber ela e vai gozar dela da melhor maneira possível. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Que vocês possam alcançar bênçãos e bênçãos e bênçãos do Senhor. E vocês não percam a fé de vocês, a esperança de vocês. Às vezes o sinal do Senhor é pequeno. Às vezes Ele vai te dar um sinal pequeno. Mas tenha convicção que esse sinal é o suficiente para pegar. E você exercer a sua fé, exercer a sua ousadia no Senhor. E seguir o comando dEle para que essa bênção chegue até você da melhor maneira possível. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a graça, a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Que vocês estejam atentos sempre ao comando do Senhor. Amém?